Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar. Seja bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim. Que coisa maravilhosa é ter você aqui junto com a gente logo no início da semana, logo na segunda, né? Para a gente começar com tudo. E o seguinte, hoje aqui é dia da gente falar sobre as trends aí, né? Da internet. Vamos falar hoje sobre a trend do palavrão, gente, com as crianças. Algumas pessoas estão achando muito engraçado, outras, né, já estão levantando algumas questões. E é claro que a gente, né, tinha que trazer aqui para vocês para a gente conversar sobre esse assunto. Então, já aqui no estúdio. Também ainda hoje, nós vamos falar sobre um evento solidário para mulheres. Muito bacana essa ação, já vocês vão ter mais detalhes. E também ainda hoje sobre um evento que vai acontecer com mulheres empreendedoras, que está muito legal. Muita coisa boa. E é claro, como sempre, eu conto com você. Não sai daí porque o Bem Assim está começando agora. Bom dia mais uma vez para você que está aqui ligadinho na TV Mar, você que nos assiste e nos acompanha pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar também por aqui todos os dias que vocês ainda conseguem nos acompanhar tanto pelo nosso perfil lá no Instagram como pelo nosso canal no YouTube. No nosso perfil no Instagram você pode seguir a gente, acompanhar um pouquinho dos nossos bastidores e lá no nosso perfil no YouTube você pode se inscrever no nosso canal, na verdade, e ficar por dentro de tudo que se passa aqui na programação da TV Mar. Não perde tempo, corre lá para você poder acompanhar a gente. Estamos te esperando. Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Seguinte, viu, gente? Nós temos aí uma tendência, uma trend que está rolando nas redes sociais, que é a trend das crianças falando palavrões. E é claro que tem gente que achou muito engraçado, muito divertido, como também teve gente que levantou algumas questões e aí acabou que se criou uma polêmica. Então, para a gente ter um bate-papo bem legal, bem leve sobre esse tema, não poderia ser outra pessoa, né? Psicóloga Kleine Thatcher aqui junto com a gente. Bom dia! Bom dia, Mara. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, meu amor. É uma alegria estar por aqui com vocês mais uma vez, né? Falando sobre pautas importantes. Verdade. A gente que agradece a sua disponibilidade para vir aqui conversar sobre esse assunto. E aí eu pensei o seguinte, Kleine, antes da gente começar aqui a conversar, eu pensei em mostrar um vídeo, inclusive um vídeo de alagoanas, viu? Porque são duas crianças que são alagoanas. E aí essa trend, né, que é a Betina e a Celine, elas são mini influenciadoras aqui do nosso estado, que já estão um alcance muito grande. E a mãe delas fez essa trend com elas. Sim. E aí eu pensei, a gente tem que mostrar a trend para o pessoal de casa conseguir entender, compreender do que é que se trata e depois a gente conversa. Ótimo. Pode ser? Sim. Então vamos lá, por favor, solta o vídeo aí da Betina e da Celine. Prestem atenção, vou deixar vocês aqui por um momento no banheiro sozinhas. E eu quero que vocês expressem todos os palavrões que vocês já pensaram, que vocês já ouviram, ou que vocês têm vontade de falar, tá? Posso deixar? Mamãe, mulher pensar bem. Pode? Mamãe, você tem certeza, mulher pense todos? Todos. Será que isso é verdade mesmo? Mas eu já tive vontade de falar. Ai, idiota, vaca, cobra, cara, imbecil, vai Deu o que falar, viu, gente? Deu muito o que falar. Sim, eu não havia visto esse, mas via
vinha acompanhando, né, observando outros vídeos que vinham sendo viralizados na internet. E assim, né, são vídeos bem polêmicos, delicados em relação à exposição da criança, né? Isso, vamos começar então falando do porquê de tanta polêmica. Vamos, porque assim, né, hoje em dia a gente sabe que quando a gente fala na criança, até como no adolescente, existem direitos, né, que preservam a integridade, a privacidade dessa criança, né? Hoje com a internet a gente sabe que a privacidade, ela vai se escorrendo, né, entre os dedos, justamente pelas vivências que nós vamos oferecendo, pela dinâmica do virtual, com esse real. Então vai havendo essa, vamos dizer assim, confusão. E a polêmica, quando a gente pensa no desenvolvimento infantil, ela está associada justamente a essa, vamos dizer assim, essa inconstância do valor que eu estou oferecendo à minha criança. Então, vamos pensar que a trend do palavrão, ela é justamente tudo aquilo que os pais proíbem que esses filhos façam em casa, nos ambientes que ela interage. Então, ela não pode fazer isso na escola, ela não pode fazer isso dentro de casa, ela não pode fazer isso entre os amigos. Mas a trend significa que é uma tendência que eu saio do recinto, né, quanto adulto, como figura de autoridade, como uma figura responsável, me retiro e eu permito que você faça. Isso quer dizer que essa criança, né, ou nesse ambiente jamais existem os palavrões? Não, pode ser que exista, mas no geral, né, é muito raro a gente ouvir alguém dizer a outra criança, né, pode falar palavrão, autorizando, né? E a ideia da trend é que ela autoriza, mas você vê que ela autoriza sem a presença desse adulto. E o que eu entendo que acaba sendo preocupante pra gente quando trabalha com a infância, né, com o desenvolvimento infantil, é justamente para quem está sendo servido aquele tipo de conteúdo. A quem interessa esse tipo de conteúdo? Não é a outra criança, porque não é outra criança que vai ter acesso a um vídeo como esse, né? E sim a adultos. Então, para que adultos necessitam de ver, né, crianças falando palavrão? E quando a gente vê, né, assim, a gente olha, nossa, até é engraçado quando a gente pensa, ela fala bobinho, mas ela traz outras palavras dentro da inocência, né, da infância, da perspectiva da criança. E ali os adultos estão, assim, né, compartilhando e viralizando falas que não seria, né, do mundo infantil. Então, acaba sendo nosso questionamento, né? Pra quem é interessante. Sim. Queria que a gente pudesse... A gente não, né? Você pudesse explicar um pouquinho mais sobre os impactos, Klein, né? Assim, que tem exatamente essa liberação. Porque no início do vídeo que a gente acabou de assistir, a mãe fala, né? Ó, eu vou sair e vocês podem falar o que vocês quiserem. Quais são os impactos, né, dessa liberação ali momentânea? Os impactos são muitos, né? E aí a gente sai do cerne de dentro da nossa família, porque quanto família a gente pode estabelecer aquilo que é natural, a gente pode conversar, porque, por exemplo, a gente pode, como família, estabelecer dentro da nossa regra de família, dos valores da nossa família, olha só, dia de hoje a gente pode dizer coisas que a gente tem vontade dentro do nosso ambiente, não vai haver, vamos dizer, discriminação, não vai haver nada que o impeça de expressar verdadeiramente aquilo que você está sentindo. Só que quando a gente pega essa criança e coloca ela dentro de um ambiente virtual, que é quando eu libero o vídeo e outras pessoas acabam tendo acesso a isso, a gente está colocando essa criança em vulnerabilidade, seja de ofensas, porque assim como vai ter adultos que vão concordar com aquilo que aquela criança está falando de forma engraçada, vão ter adultos que vão julgar aquela criança de forma impetuosa, eles vão falar coisas com as crianças como se as crianças fossem responsáveis por aquilo que elas falam. Então a gente acaba colocando essa criança no crivo de um julgamento moral, né, social, que essa criança ela não tem condição nenhuma psicológica para lidar, né? Então a gente vai ter um prejuízo, um impacto na privacidade dessa criança, a gente vai ter um prejuízo, um impacto na autonomia dessa criança, porque quando a gente permite que vídeos como esse são reproduzidos no ambiente virtual, a gente tira a autonomia da criança, porque ela não escolhe, ela grava
e aquilo é repostado. E a gente sabe que hoje, né, aquele conteúdo que entra na internet, por mais que existam hoje mecanismos para se retirar conteúdos da internet, ele perdura por um longo tempo, porque Sim. ele viraliza, né, como a gente costuma falar. né? Então, muitas vezes os pais acabam perdendo esse controle. Então, isso prejudica a autonomia da criança, prejudica a sua privacidade, porque ela não tem escolha. Então, imagina essa criança que tem 5, 6 anos, ela vai crescer. Quando será que ela estiver adolescente ou até adulta mesmo, né? Ela vai gostar de ver aquilo que foi repostado dela enquanto criança, né? E que ela não tinha o controle de escolha, né? Não é escolha. A criança, em geral, ela não escolhe, eu quero ser postada Sim. no meu momento na internet. Ela só é postada, né? Ela é colocada lá. Muito bem. Crianças absorvem comportamentos e linguagens do ambiente ao seu redor? Sem dúvidas, né? A gente diz que a criança, nós como seres humanos, nós somos seres psicossociais. Então a gente é amparado não só biologicamente, as nossas influências elas não vêm só daquilo que a gente herda. Sim. O nosso ambiente ele é fundamental na construção dos nossos valores, das características dos nossos comportamentos, da forma como a gente reage diante do mundo. Então a criança, né, ela está dentro de um ambiente, tanto é que é muito comum cada vez mais hoje, né, por a gente viver num mundo virtual, a gente tem cada vez mais o acesso à tecnologia, ao celular. Nós temos crianças que hoje elas são mini influenciadoras e você Sim. vê que o discurso da criança é de uma criança que verdadeiramente acha que o mundo é esse, né? Ela não tem outra referência de mundo. O mundo acaba sendo aquilo que ela vivencia no seu ambiente virtual. Então, é tudo aquilo que a gente oferece para a criança, seja no ambiente escolar, seja em casa, na nossa vizinhança, no nosso grupo social, isso vai trazer impacto para o desenvolvimento da criança e ela vai aprender, né? E aí é onde entra muitas vezes os conflitos dos pais, porque eles permitem algumas coisas, outras a gente não permite, mas quando a gente olha uma situação como essa, né, de trend, tanto essa como tantas outras que existem de forma instantânea na Sim. internet, isso vai trazendo, assim, conflitos da nossa comunicação, porque existem coisas que eu não permito no meu real, mas no meu virtual eu permito sem questionamentos nenhum. E olha como isso é delicado para o desenvolvimento do aprendizado. E o que é certo e o que é errado. Porque no celular eu posso fazer, mas porque no dia a dia eu não posso fazer, né? Incrível você trazer exatamente esse ponto, porque era exatamente a minha próxima pergunta. Sim. Que é, né, assim, isso pode acabar influenciando no entendimento dessas crianças? Sim. Como é que eu falo isso também, né? Sim. Em outra questão. Ah, mas espera aí. Com a minha mãe, eu não posso falar o palavrão. Mas se a minha mãe não tiver, Sim. eu posso falar? Minha Sim. mãe não vai estar vendo. E crianças são muito concretas, né? Ainda mais quando a gente não tá falando de crianças de 8, 9 anos. Elas acabam sendo muito concretas. Então, até muitos questionamentos, né? Porque é muito difícil, às vezes, a criança entender que alguns comportamentos ela precisa, aqui eu posso ter esse comportamento, aqui eu não posso ter. Porque a criança está em desenvolvimento. Ela está aprendendo, né? Como adultos, né? Nós temos a capacidade, né, desenvolvida de dizer, eita, tem coisas que eu não faço em certos lugares. A gente tem esse pudor, né, de entender, olha, aqui eu não posso fazer isso no meu trabalho, eu posso fazer isso em casa, mas no meu trabalho eu não posso fazer. A criança, ela é diferente, então quantas vezes a gente entende que a criança pega um comportamentozinho que ela tem em casa e ela vai tentando reproduzir em todos os lugares. E em situações como essa, quando fica claro, por exemplo, para a criança que ela pode ter acesso, vamos dizer, ela fala palavrão dentro do banheiro, né, de forma indiscriminada, em frente a um telefone, por que ela não pode fazer isso em outros lugares? Então isso gera essa confusão, né? Uma confusão da regra, né? Do nosso estilo parental, da forma como a gente estabelece algumas percepções dentro do nosso ambiente familiar. Muito bem, agora vamos tocar em outro ponto também, que eu sei que é um ponto um pouco polêmico. Exposição Sim. dos filhos nas redes sociais. Sim, sim. E aí? Isso é bom, isso não é? Porque, na verdade, acabou até que para alguns mini influenciadores já soltou um trabalho, né? Sim, então, né, hoje em dia a gente entende que acaba sendo um trabalho, né, e olha como a gente vem mudando a perspectiva de trabalho infantil, né, porque antigamente as crianças eram expostas nas televisões e muito se questionou sobre isso, né, sobre
aquele papel da criança na televisão, do que seria um trabalho infantil, né? A gente até via muito a Maísa, né? A Maísa acho que é um grande exemplo disso. Sim, que vem de outra era, né? Não era do celular, mas a era da televisão. E hoje a criança ela está exposta, muitas vezes trazendo lucro, né? Visibilidade para a família dentro do ambiente virtual. É delicado porque quando a família ela não consegue, né, de certa forma, fazendo dissociações dessa criança sobre aquilo que faz parte de um ambiente apenas, vamos dizer assim, que é colaborativo, gera um benefício para a família e não consegue fazer essa diferenciação também com o ambiente real dela, acaba trazendo prejuízos para o desenvolvimento dessa criança e até por conta dessa superexposição, dessa hiperexposição, justamente porque essa criança ela vai perdendo referencial do que é real e do que é do mundo virtual, né? Então, cada vez mais a gente entende que temos crianças baseando o seu referencial de tudo de acordo com aquilo que ela vive na internet. Então, a gente tem criança hoje que já acha chato ter que brincar fora do celular, né? Que acha chato não poder gravar vídeos falando coisas do seu dia a dia. Então você vê que são cada vez mais uma exposição da criança de forma precoce a mundos que ela ainda não tem psicologicamente condição de lidar. Porque a gente entende de seguinte forma, que a criança, vamos dizer assim, uma criança, né, de 3 anos, há 10 anos, ela ainda é uma criança, né? Até 11, hoje dos termos assim, 12 anos, a gente entende que ela está entrando na adolescência. Mas imagine que essa criança, ela ainda não tem o suporte emocional, psíquico do seu desenvolvimento que ela teria para lidar enquanto ela está começando a sua adolescência até chegar à sua vida adulta. Então a gente pega essa criança, expõe ela cada vez mais cedo a esse crivo social, né? Porque as pessoas estão lá julgando, né? Elas estão olhando e julgando, né? O que os outros postam. Sim. E você faz isso com a criança que não tem nenhum embasamento ainda psíquico para se proteger, né? Então, muitas vezes é onde vai se perdendo essa noção do limite, da exposição. E, assim, não é dizer que os pais não possam fazer isso. Eles podem, eles devem, eles são os pais, eles querem fazer. Mas existem coisas que a gente precisa ter o senso de responsabilidade e de empatia até com a própria necessidade da criança. Porque assim como tem a trend do palavrão, quantas vezes é comum a gente ver na internet quando a criança está em situações de vulnerabilidade. Por exemplo, ela está dando uma birra no shopping, ela está gritando, ela está chorando. Situações que os pais acabam vivenciando. E isso é republicado na internet para o crivo das pessoas que não fazem parte daquela família poder opinar. Sim. E muitas vezes isso leva até a própria criança para um lugar de julgamento e vulnerabilidade que a família perde o controle. Então muitas vezes a família coloca ali como uma ideia de estou compartilhando, mas às vezes a gente perde essa noção mesmo, né, do limite. O adulto também perde essa noção do limite e acaba colocando essa criança numa posição de vulnerabilidade, né? Verdade. E daquilo que ele posta. Quantos vídeos a gente não assiste, Sim. né? E é um conteúdo cada vez mais comum, que é o vulnerabilizar e colocar a criança no lugar de sabe assim, é engraçado. É cômico ver crianças em sofrimento. Cada vez mais, infelizmente, né? Na internet a gente vê muito esse tipo de conteúdo e com muito acesso, né? Verdade. E as pessoas opinando, né? Sim, Enfim. claro. E, Clane, pra gente, né, assim, se caminhar para o final, diálogo entre os pais e os filhos é algo essencial, ainda mais nessa era, ainda mais com essa exposição no digital, né? Cada vez mais, né? E os pais precisam ter essa noção muito clara do limite, porque assim como a gente fala para as crianças e os adolescentes sobre limites de telas, né? Os pais também precisam ter essa noção de limite, porque é onde entra muitas vezes todo o cerne da nossa conversa, né? Aquilo que muitas coisas que eu permito no meu virtual, eu jamais permitiria que minha criança fizesse no mundo real. Por exemplo, eu jamais, né? A gente ouve assim, pais que jamais deixariam uma criança sozinha sair para algum lugar, mas eu permito que ela esteja no telefone sozinha, né? Que ela esteja numa rede social sozinha. Então, os pais precisam estabelecer esses limites claros e ter essa noção também daquilo que eles trazem para a vivência daquela criança, que muitas vezes começa como algo, vamos dizer assim, recreativo, como uma brincadeira, mas que isso vai tomando uma proporção que a própria família perde o controle, né, sobre aquilo que
traz de prejuízos e benefícios para aquela criança. Então, conversas, né? E até para a gente poder trazer um olhar muito ainda mais amplo para essa discussão, os pais também precisam pensar sobre o quanto que eles são hiperconectados. Sim. Porque hoje cada vez mais adultos também são, né? Então a gente vê, é um padrão familiar. Nós viemos de uma era que os pais não tinham tanto acesso e nem a gente tinha acesso. Hoje a gente tem os pais com acesso à tecnologia de estar 24 horas no telefone, assim como os próprios filhos. Então é diferente, é uma dinâmica familiar diferente. Então é importante que os pais também analisem o quanto que eles são focados, conectados nesse telefone e que tudo sobre a família gira em torno do mundo virtual, né? E somente daquilo que é exposto, né? Colocado em vídeos e também sobre o que é real naquela família. Maravilhosa demais aqui, né? Maravilhosa demais, né, gente? E, Klein, para a gente fechar, qual que é a grande mensagem, então? Quais são as dicas que a gente pode deixar para quem está nos assistindo, para quem está nos acompanhando sobre, né? Acho que a trend, na verdade, ela é só a pontinha do iceberg. Muita coisa tem ali por baixo. O que a gente pode falar sobre essa vida aí digital, sobre essa exposição, né, das crianças em vulnerabilidade? Pais aprendam, né, cada vez mais a conhecer esse mundo virtual, a reconhecer que ele é um mundo que a gente acaba não tendo controle, né, a gente não tem controle sobre ele e a gente precisa construir um comportamento saudável de uso, né, então os pais precisam estar junto das crianças, né, nesse caso da trend, como você colocou, ela é só uma ponta, né, existem tantas outras coisas por trás e está justamente pensar que essa criança ela irá crescer, crianças quando elas são expostas a situações que ela não tem condição de lidar, a depender da vivência dessa criança, isso traz prejuízos cognitivos e emocionais para a sua vida, porque muitas vezes a gente pensa na vulnerabilidade da criança, só aquilo que a gente coloca para ela da porta de casa para fora, mas muitas vezes as vivências que a criança tem diante de um telefone, por exemplo, a depender do conteúdo que ela tem acesso, isso traz prejuízos também para seu sistema emocional, psíquico, para a sua vida como um todo. Então, estejam junto às suas crianças, conversem e também busquem, né, formas de alternar o funcionamento desse uso de telas num ambiente familiar. Para pensar, olha para você também, né? Veja o quanto você passa no telefone. Isso. Faz uma análise do seu tempo de tela. Faz a autoanálise também. Isso. Né? Busque entender também o quanto que você hoje é dependente desse uso de tela e o quanto essa tela interfere na sua interação e conexão com os filhos em casa. Né? Essa é a mensagem que eu deixo. Maravilhosa. Quem quiser saber muito mais, como é que pode fazer? Então, para saber mais, né, estou no Instagram Psi-Klein Thatcher. Lá eu falo um pouquinho, né, psicoeducação, sobre infância e adolescência, sobre as famílias, né, a dinâmica familiar e sobre o desenvolvimento infantil. Então, busquem conhecimento, né? Hoje a gente sabe que cada vez mais as coisas estão aí, muitas vezes coisas que nem parecem acontecer, mas acontecem. Então, busquem, aprendam e não deixem, né, de conversar, estar atento aos filhos cada vez mais. Muito bem, obrigada pela sua participação, agradeço. sempre maravilhosa aqui junto com a gente. Eu Bom que agradeço, dia. obrigada, Obrigadão. bom dia. Psi-Klein Thatcher lá no Instagram para vocês saberem muito mais e terem também outras dicas, tá? Quando a gente fala aí da educação de crianças e de adolescentes. Olha só, rápido intervalo comercial, daqui a pouco nós estamos de volta, você não sai daí.